Vamos lá então, galera, vamos falar sobre os triângulos, uma parte extremamente importante dentro da geometria, tá? Então vocês percebam ao redor de vocês, nas construções, nas torres de iluminação, nas torres de transmissão de ondas de celular lá, por exemplo, toda a formação, a base dela é triangular. Então os triângulos dentro da geometria são extremamente importantes, tá? Então, a gente vai ver algumas características dos triângulos aí. Então a gente tem lá, por exemplo, três pontos quaisquer, O, A e E, tá? Esses três segmentos de reta aqui, eles vão formar a figurinha que é o triângulo. Quais são os elementos que tem o triângulo? Tem os vértices, que são os pontos A, E e O. Tem os lados, que são o A minúsculo, o O minúsculo e o E minúsculo ou AE, EO e OA, tá? Tanto faz. Os ângulos internos, nós teríamos esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Então, A e O, tem um ângulo interno aqui. EOA, eu tenho um ângulo interno aqui. OAI, eu tenho um ângulo interno aqui, tá? E os ângulos externos estão aqui. O ângulo A, linha, O, linha e o E, linha. Então, esses são os elementos que tem nos triângulos. Então, qualquer triângulo sempre vai ter todos esses elementos aí, tá bom? A gente classifica os triângulos de duas maneiras. Primeiro, a gente vai classificar os triângulos de acordo com as medidas dos lados. Então, a gente tem um triângulo que ele pode ser equilátero, que tem o quê? Os três lados iguais. O isósceles, ele tem apenas dois lados iguais e um obrigatoriamente diferente. E o escaleno é aquele que tem os três lados diferentes. Então, por exemplo, você tem um triângulo aqui, o formato dele, o desenho parece que não é, mas vamos admitir que seja, né? Que o triângulo ABC aqui seja um triângulo equilátero. Então, a gente admite que os três lados desse cara aqui são iguais. Aqui nós teríamos um triângulo isósceles, então o lado PR e RK seriam os dois lados iguais. E esse cara aqui embaixo, o PK, é o lado diferente, que é chamado de base do triângulo, tá? E aqui nós temos um triângulo que é um escaleno, ou seja, tem os três lados diferentes. Então, isso aqui é a classificação dos triângulos quanto às medidas dos lados, ok? A gente classifica também os triângulos de acordo com as medidas dos ângulos internos. Então, ele pode ser um triângulo acutângulo, que tem o quê? Os três ângulos internos agudos. Ele pode ser um obtusângulo, onde um dos ângulos internos tem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ou ele pode ser um triângulo retângulo, ou seja, que tem um dos ângulos internos igual a 90 graus. Então, eu tenho um triângulo acutângulo, onde os três ângulos internos são iguais. Eu tenho um obtusângulo aqui, onde esse ângulo aqui no vértice A ele é maior do que 90 graus. E tenho esse triângulo aqui, onde aqui no vértice O nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Alguns questionamentos que nós precisamos pensar aí. Um triângulo pode ser equilátero e retângulo, ou seja, se você tiver um triângulo desse aqui, ele pode ter os três lados iguais? Não. Se ele tem os três lados iguais, ele vai ter os três ângulos internos iguais também, então não pode acontecer. Um triângulo pode ser isósceles e obtusângulo, ou seja, ele pode ter dois lados iguais e um ângulo maior do que 90 graus? Pode. A gente poderia admitir, por exemplo, aqui que esse aqui seria um triângulo obtusângulo e isósceles, porque esse lado a gente poderia admitir que seja igual a esse aqui, tá? Um triângulo pode ser isósceles e retângulo? Pode também. Por quê? Se você pega um quadrado e corta ele pelo meio, em uma das diagonais dele, você tem dois triângulos isósceles e retângulo, tá? Um triângulo pode ser escaleno e acutângulo? Sim, tá? Então, escaleno ele tem os três lados diferentes, ele pode ter os três ângulos internos menores que 90 graus também, sem problema algum. Um triângulo pode ser escaleno e obtusângulo? Pode também, tá? Então, essas são as situações que envolvem essas 5 perguntinhas aqui, tá? A condição de existência, gente. Então,
se eu, por exemplo, fornecer a vocês 3 medidas lineares e falar assim, ó, com essas 3 medidas eu consigo desenhar um triângulo? Depende do que? Das medidas, tá? Então vamos imaginar o seguinte, você tem aqui 3 medidas, 20, 10 e 18. Qual das 3 é a maior? É o 20. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas menores, o 10 e o 8. Se a soma desses dois caras for maior do que o 20, aí dá para desenhar o triângulo. Caso contrário, não. Então não dá, porque 10 mais 8 dá 18, que é menor que 20. Não dá para desenhar o triângulo. Pega aqui o 20, duas medidas de 10 centímetros. 10 mais 10 é igual a 20, não é maior que 20. Então também não rola, não dá para desenhar o triângulo. Nessa terceira situação, ó, o 20 ainda é o maior dos lados. Então somos os dois. 10 mais 15 dá 25. O 25 é maior que o 20? É. Então dá para desenhar o triângulo. Então quando que eu sei que é possível desenhar um triângulo? Então você tem lá 3 medidas. Dessas 3 medidas você separa a maior delas e soma as outras duas. Se a soma dessas outras duas for maior do que a maior medida que você separou, aí dá para desenhar o triângulo. Caso contrário, não dá. Ok? Então tem uma experiência ali que vocês vão fazer depois. Ela fala, essa experiência ela fala da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então se você desenhar um triângulo, qualquer que seja ele, e recortar de forma a separar os 3 ângulos, você consegue, sobre uma linha reta, colocar esses 3 ângulos e vai perceber o quê? Que a soma dos 3 ângulos ali vai formar 180 graus, tá? Então, obrigatoriamente, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus, tá? Então, A mais B mais C vai ter que dar sempre 180 graus. Uma segunda situação, ó, você tem um ângulo externo aqui, que é o ângulo X, e tem os 3 ângulos internos. Uma propriedade que diz o seguinte, um ângulo externo, que no caso é o X, é sempre igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Quem que é o ângulo adjacente? É o C. Os dois não adjacentes é o A e o B. Então, se eu somar a medida do A com o B, vai dar o valor de quem? De X. Tá? Então, o ângulo externo é igual à soma dos 2 internos não adjacentes a ele. 2 exemplos aqui. Soma dos ângulos internos. Então, 2x mais 20 mais x tem que dar 180 graus. Então, monta a continha, resolve e chega no x igual a 40 graus. Esse outro aqui, ó, o ângulo externo e os 2 ângulos internos não adjacentes. Então, se eu somar 2x mais 20 mais 48, tem que dar 110 graus. Então, você faz a continha aqui e vai chegar no x igual a 21. Tá? Então, essas são as situações que você precisa levar em consideração com relação aos triângulos. Principalmente essas duas aqui, tá? A soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. E o ângulo externo é igual à soma dos 2 internos não adjacentes a ele. Beleza? O nome dos triângulos, a classificação em relação à medida dos lados é importante. Quer dizer, na verdade tudo é importante, né? Mas algumas coisas se sobressaem um pouco a mais em relação às demais aí, tá? Então eu vou resolver alguns exercícios com vocês depois e passar algumas atividades também, tá? Beleza? Valeu, um abraço.